Meus amigos do Rádio de Verdade, hoje nós vamos falar com um apresentador de TV, radialista. Eu fui olhar na internet, ele também é humorista, é o Rogério Forcolém, gaúcho de Novo Hamburgo. Inclusive ele acabou de me falar também que fez teatro. Forcolém, obrigado por aceitar a participar da nossa entrevista aqui do Rádio de Verdade. Não, ótimo. Forcolém, eu estava pesquisando na internet, eu vi humorista. Como é que começou a tua carreira? Fala um pouquinho pra gente. A carreira começou no rádio, né? Lá em 1990, 89, desculpa, 89. E em 89 eu comecei no rádio entretenimento, que era o rádio FM, né? Aí depois eu tive passagens pelos rádio AM, eu continuei até chegar na TV. Fui indo até chegar na TV. Então eu fiz no rádio FM entretenimento, fui comunicador, locutor e fui humorista. Eu fazia personagens, uma das maiores rádios jovem do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é a Rede Atlântida. Uhum. Lá eu tive um boom na carreira, assim, como locutor mesmo e como humorista. Eu comecei a fazer esses personagens e levei esses personagens para o teatro, porque daí eu fiz sketch desses personagens, que eu fazia um stand-up dos personagens. Apenas com adereço, assim, eu mudava só um adereço, botava um boné, identificava o personagem X, botava um adereço que identificava o outro personagem. Eu fiz shows pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pelo interior, muitos, centenas. Eu fiquei 4 anos com esses shows aí. 4 anos? Eu estava pesquisando lá na Wikipédia, eu vi que você fazia um personagem chamado Rebeca. Inclusive teve um... Quem olha você um cara sério, assim, ser um cara bem sério na TV, a gente não pensa que você já fez um personagem como travesti, não é? Ela não era um travesti, né? Ela era uma mulher. Ela é uma mulher. Eu tinha um travesti. Ah, você tinha um travesti que não era a Rebeca. A Rebeca não era, não. A Rebeca era para ser uma mulher, uma sexóloga. A sexóloga. Então, assim, eu fiz em cima de uma mulher lá mesmo, que tinha no Rio Grande do Sul, uma moça. Ela não era de TV e ela era uma sexóloga. E eu peguei o tom da voz dela e fiz a Rebeca. Todos os personagens, a construção de todos os meus personagens foram em cima de alguma coisa. Tinha uns personagens mais regionais, né? E outros personagens. Chico Anísio até um dia foi lá. Bacana. Em 1996 ele foi fazer um show em Porto Alegre e ele deu uma entrevista pra gente no rádio. Só que ele não estava legal, não sei que ele tinha pressão alta, uma coisa, ele entrou por telefone. Ele ficou ouvindo o rádio, daí ele perguntou pro produtor dele: quem é esse rapaz que tá falando? Ele disse: eu sou o Rogério Forcolém e tal. Ele assim: manda ele me procurar. E o cara tinha um cartão de um produtor dele aqui no Rio, eu nunca procurei, não sei. Também outra vez, a Jovem Pan, o cara da Jovem Pan foi lá, José Wilker, um dia entrevistei, fiz vários personagens, me deu um cartão dele pessoal, também não procurei. Eu acho que eu era um cara muito acomodado no Sul, sabe? Eu gostava do Sul, eu não queria sair de lá, assim, eu tinha o meu sucesso e eu era meio rebelde nessa situação. Porque o Sul também tem muitas mulheres bonitas, né? Florianópolis, eu sou testemunha. Lá do Rio Grande do Sul saíram várias missas, né? É verdade, isso é... É que nós temos uma combinação de etnias, né? Nós temos uma colonização italiana e alemã muito forte. Isso gera mulheres lindas, né? Só loira. Então nós temos ali, a serra ela é dividida em 2 partes, uma é italiana e outra alemã. Então a gente tem muita loura, parte alemã, cabelos pretos também e olhos claros por parte italiana, também louras, né, italianas. E também temos uma descendência portuguesa, que é pro lado sul do Rio Grande do Sul, que é Rio Grande, Pelotas. Eu não gosto de começar por Pelotas. Eu digo primeiro outra cidade. O pessoal já confunde. Eu digo Rio Grande, daí Pelotas fica mais leve. Se eu entrar com Pelotas, o nego já quer sacar. Pelotas! Então, eu vou te contar uma história rapidinho, então, por que Pelotas ficou com essa fama de ser a cidade de gay. Porque Pelotas foi o grande centro do Rio Grande do Sul no século XVIII, onde ficavam as pessoas com mais poder aquisitivo, fazendeiros e tal. O que eles faziam? Eles mandavam os seus filhos estudar no Rio.
Aí quando os caras voltavam pro Rio Grande do Sul, eles voltavam um pouco mais libertos, assim, tá entendendo? Aí os próprios funcionários dessas fazendas começaram a detonar os filhos. Ah, esse guri é meio fresco, esse guri é viado. Aí pegou. Mas a verdade é que eles mandavam pra França. Eu só peguei esse gancho pra dar uma brincada. Mas mandavam pra França e também pro Rio, mas muito pra França. E os caras voltavam com aquelas roupinhas cheias de frufru, né? Cheio de frufru, né? Voltavam cultos e tal, os caras estranhavam. Então aí pegou o próprio gaúcho difamou Pelotas. Olha só, deixa eu só explicar pro pessoal do Rádio de Verdade. Nós estamos aqui no Café Petrópolis, aqui em Botafogo. É por isso que vem xícara de café e tal. Nós tínhamos um programa chamado Programa X, que eram 3 humoristas. O Escova, que era de São Paulo, eu e o Heron. Eu era o que tinha mais personagens. E a gente, tipo, virou um menudo de lá, assim, né? A gente ia pro interior, assim, tinha gente esperando a gente na frente do hotel. A gente era astro, assim, entendeu? Então, assim, foi muito legal. Mas, quando eu decidi desligar essa chave e entrar para uma outra situação, até porque hoje todo mundo é humorista, então, assim, eu prefiro ficar na minha vibe aí, que é passar credibilidade. Eu tenho... 2 empresas fizeram uma pesquisa de credibilidade no mercado, com o meu nome foi SBT e Record. A Record fez 2 vezes e eu estou muito em alta, assim, né? Então, assim, eu prefiro que o telespectador me conheça mais. Por isso que, não sei se você vai perguntar, mas a Sapatada, ela me tornou conhecida aqui. É verdade. E eu dei uma limpada na Sapatada na Rede TV, entendeu? Porque eu não quero também que o público me fique fixado na minha sapatada. Quero que ele se fixe nas minhas ideias, entendeu? No que eu tento passar no ar. Sapatada foi uma maneira de chamar atenção, porque eu já usava no Sul. E eu tenho essa veia cômica. Eu faço umas brincadeiras de vez em quando. Já dancei no ar, tudo isso também eu parei. Entendeu? Para passar uma credibilidade ainda maior, né? Você quer ser um cara mais sério agora, mais... Eu acho que são fases, né? Você passa uma fase, passa outra. Amanhã a gente pode estar em outra fase. Você tem que saber se reciclar. Se você ficar sempre na mesma coisa, você não se reinventa, né? Essa comunicação, você tem que estar sempre se reinventando, sempre buscando coisas novas. Ô Forcolém, você vê tragédia todo dia, né? Você vê bandido, tiroteio, traficante, enfim. Você vê uma cidade grande que está sempre em movimento. Você acha que o público hoje meio que desmoraliza um pouco a tragédia também? Porque o que mais se vê em rede social hoje são as pessoas falando assim, isso não vai dar em nada, disso de novo. Você acha que a gente está começando a se acostumar um pouco com a tragédia? Está desmoralizando um pouco? Eu acho o seguinte, primeiro, meu jornal atual hoje na Rede TV não é policial. Ele é um prestador de serviço. Não gosto dessa linha policial. Isso eu tive muito na Rede TV, na Record. No SBT, meu jornal prestava serviço. Eu encontrei um jornal no SBT em terceiro lugar, que era policial, e eu mudei todo o editorial do jornal e ele começou a prestar serviço. E aí fidelizou um público. E eu disputava primeiro e segundo lugar ali sempre. Era uma disputa entre os 3. Eu entreguei o SBT com média 8, 8.5, em segundo lugar, consolidado. Por isso que a Record me levou, tentou me levar 2 vezes, me levou. E o que eu tinha combinado com a Record é que a gente não ficasse nesse pilar de polícia que é muito pesado. Mas a empresa tem outra visão, a TV Record gosta disso, ela bota de manhã até a tarde. É o editorial deles. Horas e horas de tragédia. Então, assim, eu não me adaptei àquilo ali, entendeu? Eu achei que eu ia, mais uma vez, eu ia ficar vinculado a uma imagem disso aí que você está falando. De morte, de coisa negativa. Você saía do jornal pesado, sabe? É difícil. Eu trabalhei na segurança pública, fui policial, polícia civil, eu fui chefe de defesa civil, eu fui presidente de conselho de segurança municipal, fui diretor de inteligência na Secretaria de Segurança, então eu convivi muito com essas mazelas, com essas coisas, com estupro de criança, com N situação. Então a gente tinha uma técnica, a gente deixava as coisas lá na delegacia, o máximo possível. E cada um que podia fazia uma análise, né?
para colocar aquele lixo e reciclar. Nem todo policial tem condição financeira de pagar uma psicóloga para fazer uma análise. Eu tinha mais 2 empregos, então eu ganhava relativamente bem. E fazia o que eu gostava nas duas coisas. E eu pagava uma psicóloga para uma vez por semana eu jogar aquele processo todo fora. E para mim era difícil. Agora você imagina um policial que tem 20, 25 anos de carreira, lida só com o bruto todos os dias. O PM no Rio, as pessoas veem o PM como um mau elemento, porque a instituição é uma das mais corruptas do Brasil. No ranking que tem aí lançado em 2013, a PM do Rio é a segunda instituição mais corrupta do Brasil, só perde para a Bahia. É o Ministério da Justiça, não é isso? Dados do Ministério da Justiça. Exatamente. Isso. Então, assim, para você ter uma ideia, a PM do Rio Grande do Sul está em 18º lugar. A PM do Rio Grande do Sul tem 67% de aprovação do gaúcho. Ela é uma instituição respeitada. Ela tem credibilidade, ao contrário da nossa PM do Rio, infelizmente. Então, por o carioca se acostumar a ver a corrupção muito grande da sua PM, ele taxa todo mundo na mesma... E qual é a minha função como comunicador? É separar o joio do trigo de todas as instituições, entendeu? Sim. Então, assim, agora você imagina, o PM do Rio tem todos os defeitos, mas ele sai hoje para uma guerra, que nenhum PM em outro estado da federação sai. É verdade. Ele sai com um fuzil e ele não sabe se ele volta, porque ele está em guerra civil contra o bandido. Então imagina a pressão que esse cara sofre todos os dias. Todos os dias ele tem medo, porque todo homem tem medo. Você vai criando uma couraça, mas você tem medo. Todo homem tem emoções e essas emoções são minadas todos os dias. E você não tem um local onde você vai reciclar isso. O que vai acontecer? Você vai lidar com pessoas estressadas. Você vai, num dia, numa noite, está saindo uma festa, o cara vai te abordar, que você está com mais 3, 4 pessoas, que é o normal, daqui a pouco, por favor, mão na cabeça aí e tal. Mas ele vai estar tão estressado que ele não vai te tratar bem. Aí você, como cidadão que não deve nada, vai questionar, por que você me abordou? Um policial equilibrado vai dizer, amigo, estamos aí numa operação aí e tal, todo mundo tem que ser identificado, você sabe que a violência... Vai te dar uma explicação boa. O cara vai dizer, qual é, meu irmão? Tá o quê? Tá de sacanagem, vai te encostar o nariz no nariz e dali ele já vai gerar uma outra ocorrência e vai te prender por desacato. Né? Isso. É isso que nós temos hoje, a realidade hoje. Então, assim, a reciclagem psicológica dos policiais é muito importante. E nós precisamos disso. Agora você imagina, todo dia no jornal você batendo um faqueado, um balhado, não sei o quê, estupro. Eu cheguei na Record para apresentar o Cidade Alerta, encontrei o Cidade Alerta em 3º lugar, 5 pontos. Entreguei o Cidade Alerta com 10, porque eu mudei o editorial do Cidade Alerta, mesmo com a briga do diretor. O diretor não queria que eu mexesse, eu mexi. E nós fomos para 10 pontos. Porque cheguei um dia lá para apresentar o jornal, chegou a ter 5 estupros, um atrás do outro. Eu digo, não, isso não é possível, cara. Qual é a mãe que vai ligar um jornal na TV e vai querer ver estupro de criança? Não quer ver isso aí, cara. Não, e dentro do que você está falando aí, o Datena, por exemplo, fala que em muitas das fases da vida dele, ele se manteve antidepressivo por causa dessa violência, por causa da pressão por dar resultado, por dar audiência. Sim. Né? Você chegou a ter esse tipo de problema, não? Não tive, porque eu não cheguei a ficar tanto tempo como ele ficou nessa questão do jornal policial, né? Eu fiquei 1 ano e meio na Record e, amigavelmente ou não, nós decidimos que cada um ia para o seu lado. E eu, então, aceitei a proposta da Rede TV de fazer um novo jornal. Jornal que as pessoas que é o RJ Notícias. Respeitassem, né? Porque ele estava um jornal morno, era um jornalzinho de bancada, gravado, dava 0,8, hoje ele dá 3 pontos, né? Então ele é respeitado hoje pelas assessorias de comunicação, todos ficam ligados para ver o que eu vou dizer, né? Então, assim, e ao mesmo tempo você tem que usar esse poder de uma forma equilibrada. Você não tem o direito de entrar no ar e perseguir pessoalmente alguém, e nem politicamente. Acho que o apresentador não pode ter esses lados aí. Ele tem que pontuar tais e tais coisas, entendeu?
Ó, prefeito Eduardo Paes fez errado aqui, mas foi legal lá. Eu fui o cara que mais bateu no Cabral. Mas eu nunca tive nada pessoal ou político contra o Cabral. Mas o Cabral deixava furo, né? Entendeu? Andar de helicóptero com o cachorro. Tá aí junho de 2013, né? Entendeu? Então, assim, aquelas manifestações todas. O Pezão é um governador que tem os seus defeitos, como todo político vai ter, e ele tem as suas virtudes. Você já viu aí que o Pezão cortou um pouco aquela sangria governamental de gastança, está tentando equilibrar o governo, e toda vez que dá um problema ele vai para frente. Ele não se esconde que nem fazia o Cabral. Aliás, o Eduardo Paes faz assim também. Então é a função deles, eles não têm que se esconder. Eles são pagos por isso, afinal, né? Meu irmão, vem aqui, qual é que tem que estar acontecendo? Vai lá, governador, na hora de pedir voto, né? Aparece. Por que na hora do problema quer se esconder? Então, eu acho que isso é legal do Pezão, ele não tem se escondido, ele vai e fala, ele dá explicação, que é a função. Então, assim, hoje o meu jornal na Rede TV, é claro que o factual, que a gente chama, que são os fatos gerados no dia, são muito maiores na questão policial do que a prestação de serviço. Mas eu mantenho uma prestação de serviço e cubro o factual. O meu jornal não é policial e não será, porque eu não acredito em jornal policial.